Bom dia, bom dia, bom dia. Mais um dia da nossa maratona, Uma Vida com Propósitos. Hoje o nosso dia 19, inacreditável, eu nem tô acreditando. Nós estamos chegando no meio da nossa maratona. Nós estamos chegando na nossa meia maratona. Vou pôr uma aguinha aqui pra mim, pega a sua aguinha aí e vamos em frente. Aguardar o pessoal chegar, a gente faz uma revisão rápida do que a gente viu ontem. E vamos lá. Ontem nós vimos tendo uma vida em comum. Nós vimos a importância de nós nos unirmos em comunidade. Quais são as características importantes? Olha eu querendo arrumar aqui o que eu já devia ter arrumado antes. Quais são as características importantes para que nós tenhamos uma boa vida em comunidade, uma boa convivência, um bom relacionamento? Então vamos lá. Nós vimos a importância da comunhão, que é a comunhão que une as pessoas. Então nós experimentamos a vida juntos em comunhão. As características da comunhão verdadeira: a autenticidade, a coragem, a humildade, a reciprocidade. A autenticidade que se traduz em coragem e humildade no nosso dia a dia, para que sejamos sinceros e honestos. A reciprocidade, que é a troca. A compaixão, compreender e respeitar os sentimentos. A misericórdia, que traz o conceito da gente lembrar de perdoar, porém entender que é diferente de confiar. Perdoar é esquecer, é deixar para trás as feridas do passado. E confiar é algo que a gente vai reconstruindo com o tempo, a confiança. Diferentes tipos de comunhão. Temos a comunhão básica, que quando a gente se une em estudo, de maneiras mais básicas. A comunhão mais profunda, quando nós nos unimos em ações, que é o quê? Quando os missionários que saem em ações pela igreja, as obras de caridade. E um nível mais profundo e mais intenso é quando a gente abraça, acolhe o problema do outro como se fosse nosso também. Então, quando a gente tem um nível de comunhão, de compaixão com as pessoas, que a gente praticamente sente a dor do outro, o sofrimento do outro, a aflição do outro, a gente se compadece com os desafios do outro e a gente toma parte desse fardo dos outros. Então esse é o nível mais profundo e mais intenso que a gente pode exercer de comunhão, é o verdadeiro significado de estamos juntos. E hoje nós vamos ver cultivando a comunidade. Dia 19, cultivando a comunidade. Nós vamos dar andamento ao que a gente viu ontem. Nós vimos ontem 4 características, hoje nós vamos ver mais 5. Bom dia, Silvana, seja muito bem-vinda. Vamos lá, eu vou ler aqui as primeiras passagens do comecinho do capítulo de hoje. Você poderá ter uma comunidade saudável, sólida, bem-sucedida e que Deus aprova somente se trabalhar duro para fortalecer os relacionamentos, tratando todos com dignidade e honra. Essa passagem está em Tiago, capítulo 3, versículo 18. A outra passagem. Elas passaram a seguir o ensino dos apóstolos, a vida em comunidade, a refeição comunitária e a prática da oração. Essa passagem está em Atos, capítulo 2, versículo 42. Então vamos lá. O que ele fala aqui? Hoje tem bastante conteúdo. O que ele fala aqui? Cultivando a comunidade. Comunidade exige comprometimento. Então, basicamente, nós somos criados para nos relacionarmos. E a melhor maneira de a gente se relacionar é em comunidade. E essa comunidade, esse relacionamento em comunidade demanda que a gente se comprometa. Somente o Espírito Santo pode criar uma verdadeira comunhão entre cristãos, mas ele cultiva isso por meio das escolhas feitas e dos compromissos que fazemos. Então, o comprometimento é isso, são as escolhas e os compromissos que a gente assume que estão
diretamente ligado com o nosso objetivo, com as pessoas com quem a gente está se conectando, com os valores e princípios que a gente quer cultivar. Então, a todo momento, nós estamos escolhendo as nossas prioridades. O apóstolo Paulo dizia: vocês estão unidos na paz por meio do Espírito. Portanto, esforcem-se para continuar unidos deste modo. É necessário tanto o poder de Deus quanto o nosso esforço para gerar uma comunidade cristã amorosa. Então, olha só, a gente não pode deixar tudo na conta de Deus. Ah, Deus vai fazer, Deus, porque a culpa é de Deus, porque Deus não fez, porque Deus não... Será? Quanto que a gente pode também ter do nosso esforço pessoal, da nossa dedicação pessoal? Infelizmente, muitos crescem em famílias com relacionamentos adversos. Por isso, carecem das habilidades relacionais necessárias para experimentar a verdadeira comunhão. Isso é uma grande verdade e é um fato, e tá tudo bem, porque a vida é assim. Nem todo mundo teve os melhores fatores, os melhores registros na infância, as melhores situações para que pudesse formar aí o conjunto de capacidades de relacionamento ideal. E também tá tudo bem. Porque a caminhada da vida é justamente a gente fazer esse processo de cura, esse processo de resgate, de ressignificação. Então, para cultivarmos uma comunidade amorosa e verdadeira, será necessário fazermos algumas escolhas difíceis e assumirmos alguns riscos. Primeiro deles, a vida em comunidade exige sinceridade. Você deve cuidar para que a verdade seja dita. Em amor, claro. Mesmo quando se sentir tentada a ignorar um problema ou evitar o assunto. São poucos os que podem contar com alguém que os ame o suficiente para dizer-lhes a verdade. Então, a gente sempre tem que ter um jeito e desenvolver a nossa capacidade de dizer as coisas de uma maneira gentil, educada, porém transparente e sincera. Então, olha só, mesmo quando machuca. Então, continuam no caminho da autodestruição. Então, olha a responsabilidade que a gente tem. A gente tem que desenvolver uma sabedoria, a gente tem que ter a coragem, a humildade de ir lá e ter uma maneira de abordar a outra pessoa, porque isso é uma manifestação de amor também. Se vê uma pessoa que você ama do seu lado se autodestruindo, você não vai falar nada, não vai fazer nada. Então, está se furtando de uma responsabilidade do bom cristão. Em geral, sabemos o que precisa ser dito a alguém, mas temos temores que nos impedem. A comunhão é sabotada pelo medo, quando ninguém tem coragem de se manifestar, enquanto a vida de um membro desmorona. Então, olha só, a gente tem que... É muito delicado a gente entender quando que é o momento de falar e quando que é o momento de ficar quieto. Mas tem sempre aquela questão dos valores e princípios fundamentais. Nós também não podemos nos colocar num lugar, numa posição onde a gente acredita que vai falar o que a gente quer para as pessoas e agora eu sou a dona da moral e das virtudes, então vou aqui moralizar todo mundo, ficar apontando o que cada um fez de errado ou fez de certo. Não, nós temos que ter a sabedoria e a delicadeza de saber a hora certa de abordar, o que abordar e o que não abordar. Bom dia, Mari, tudo bem? Seja bem-vinda. Já comecei aqui hoje, nós estamos falando sobre cultivando a comunidade, uma continuação de ontem. Estamos no tópico, a vida em comunidade exige sinceridade. Então a importância de quando a gente vê uma pessoa da nossa comunidade, uma pessoa que a gente ama, numa situação de autossabotagem, numa situação de autodestruição, de nós termos essa atitude de ir lá e abordar essa pessoa. Então, na Bíblia, Salomão dizia: a resposta sincera é sinal de uma amizade verdadeira. Quando o assunto nunca é resolvido, todos vivem com uma frustração encoberta. Olha isso. É aquela coisa que não tem diálogo. Não tem diálogo, aí todo mundo acorda de mau humor, vai deitar triste, não tem comunicação, não tem esclarecimento das coisas. E o que acontece? Acontece que a gente não evolui. Acontece que a gente não avança, não existe a troca. Não existe a comunhão. Quando o assunto nunca é resolvido, todos vivem com uma frustração encoberta. Todos sabem do problema, mas ninguém fala sobre ele abertamente.
criando um ambiente doentio de segredos e fofocas. Quer dizer, aí é pior ainda, né? Pior do que você não falar nada é você falar só que pelas costas das pessoas. Aí é maldade. Apóstolo Paulo dizia: no corpo de Cristo estamos todos conectados uns aos outros. Se você mente para alguém, está mentindo para você mesmo. A verdadeira comunhão no casamento, na amizade ou na igreja depende da franqueza. E aquela história, né? Quando a gente vai analisar os relacionamentos mais bem-sucedidos, são as pessoas que têm mais comunhão, que têm mais franqueza, que têm mais todos aqueles atributos que nós vimos ontem. Então, aqui eles tinham autenticidade, reciprocidade, compaixão, misericórdia. Então, tem mais união mesmo que a comunhão. Então, olha só. Na verdade, o túnel do conflito é a travessia para a intimidade em qualquer relacionamento. Então, não é que nós não vamos ter as tempestades, mas o que vai demonstrar a força de um relacionamento é a nossa capacidade de, unidos, caminharmos através dessa tempestade, caminharmos através desse túnel do conflito. Então, exercermos aí os pilares fundamentais da comunhão, que é estarmos unidos com clareza, com honestidade, com cumplicidade, no meio de qualquer situação adversa. Até que os envolvidos se importem o suficiente para enfrentar e solucionar os obstáculos encobertos, jamais serão realmente próximos uns dos outros. Não tem jeito. Não existe um relacionamento, uma comunhão sincera e verdadeira se não houver essa clareza, essa proximidade, essa honestidade, essa transparência. Quando tratamos o conflito de maneira correta, crescemos em intimidade uns com os outros, pois enfrentamos e resolvemos as nossas diferenças. A Bíblia diz: a verdade é que as pessoas valorizam a sinceridade mais do que a bajulação. Então, o que vem aqui para mim? Bom dia, Dê, seja muito bem-vindo. Muito a questão, sabe uma coisa que vem muito aqui para mim? A gente está aqui falando da vida em comunidade exige sinceridade. Uma coisa que eu pratico muito é a gente identificar o momento correto de abordar as coisas, entendeu? Então, às vezes acontece uma situação, não é a hora de abordar aquilo lá. A hora de abordar aquilo lá é você deixar a situação esfriar e você abordar uma hora que tá mais tranquilo, ou que você sabe que naquele momento tem um tempo para você conversar, ou até a sabedoria vem da gente criar um contexto onde a gente vai poder abordar a pessoa e falar sobre a situação que aconteceu com sinceridade, com clareza, com autenticidade. Então a gente tem que desenvolver essa sabedoria, tá? De saber o momento certo de abordar as situações. Gente, isso resolve, nossa, no mínimo 50% dos problemas de comunicação, ou diria 90%. Então a gente tem que lembrar que a gente pode articular a nossa comunicação, o nosso posicionamento, o nosso comportamento a todo momento. A gente não precisa assim, você falou isso, eu vou falar aquilo. Você falou... Não, às vezes a gente engole aquela situação lá, aí você respira, espera acalmar, espera esfriar a situação, e aí vai ter um momento que você vai estar lá só você e a pessoa, numa boa, falou: olha, eu gostaria de falar sobre aquela situação que aconteceu, assim, assim, assim. Eu me senti assim, não achei legal, talvez o ideal seria se a gente conduzisse dessa forma, mas perceba que para isso nós precisamos estudar e desenvolver a inteligência emocional. Como é que eu vou saber o que é certo e errado se eu não sei o que é certo e errado? Se eu simplesmente vou vivendo reativamente e deixando a vida acontecer. Então a gente tem que pensar nisso. A franqueza, no entanto, não é uma licença para se dizer o que quer, onde quer e sempre que quiser. Franqueza não é grosseria. Então a Bíblia diz: existe um tempo certo e um modo certo de fazer cada coisa. Existe um tempo certo e um modo certo de fazer cada coisa. Deixa eu dobrar aqui. Olha só que legal essa frase. Palavras impensadas deixam feridas permanentes. Olha isso. Palavras impensadas deixam feridas permanentes.
Então a gente tem que lembrar disso, que a palavra, o verbo fere. Eu costumo inclusive dizer que antes de uma pessoa começar a sofrer agressão física, ela já começou a sofrer agressão verbal. Dificilmente uma agressão física ela acontece de repente sem começar a haver uma agressão verbal. Por isso que é muito importante a gente controlar o nosso vocabulário, controlar a nossa comunicação, ter o respeito já na comunicação. É muito importante. Então olha só, nunca empregue palavras duras quando for corrigir um idoso, mas fale com ele como se fosse seu pai. Converse com os jovens como se fossem seus irmãos, com as mulheres idosas como se fossem a sua mãe e com os jovens como se fossem as suas irmãs. Então a gente tem que ter essa delicadeza é empatia, né? É empatia. Então, ele cita aqui uma carta de Paulo para a igreja de Coríntio. A carta que ele cita é até mais longa no livro, mas como a gente tem muito conteúdo hoje, eu separei um trechinho. A igreja de Coríntio estava passivamente permitindo a imoralidade no meio deles. E ninguém estava fazendo nada. Estava todo mundo na sua. Então, Paulo manda uma carta e entre algumas coisas que ele fala, não somos responsáveis por aquilo que os de fora fazem. Mas será que não temos nenhuma responsabilidade pelos que são da comunidade cristã? Então, assim, na carta, num contexto geral, ele fala muito sobre... nós cultivamos a boa moral, nós cultivamos os bons costumes, nós sabemos que é certo e errado, a gente não vai deixar de conviver com o mundo, porque o mundo tem acontecimentos e situações que são diferentes dos nossos conceitos morais. Só que dentro da nossa comunidade, nós temos o dever de prezar por isso, pelos valores e princípios, pelas boas condutas que a gente cultiva. Então, claro que, novamente, não é desculpa para a gente pegar a imperfectibilidade das pessoas, que faz parte de todos nós, e sair por aí fazendo julgamentos minuciosos sobre as características de conduta de cada um. Mas, a partir do momento que você vê que você tem uma pessoa que você ama, uma pessoa da sua convivência, da sua comunidade, que ela tá seguindo no caminho, que você tá percebendo... Sabe aquela coisa assim? A pessoa saiu do emprego, começou a beber, começou a atrair esposa, você foi pro caminho que você fala, gente, e aí? Primeiro que já tem que orar por essa pessoa, né? Mas, tendo um ensejo... Claro que existe as comunidades, muitas vezes, principalmente quando se fala de igreja, tem os líderes, né? Tem as pessoas que já estão lá para esse propósito. Mas tem o ensejo, às vezes a pessoa está do seu lado, uma palavra, um carinho, entendeu? Então a gente tem que ter essa delicadeza. É um desafio saber a hora certa da gente falar e da hora da gente não falar, mas nós precisamos também construir essa sabedoria dentro de nós. E principalmente lembrar que é essencial e obrigatório nós praticarmos isso dentro da nossa casa. Nós temos que ter as conversas, nós temos que ter um esclarecimento. Ah, mas a pessoa não quer conversar. Então ore por ela para que ela possa abrir o coração e a mente dela, para que vocês possam estabelecer melhor o seu laço de comunhão, de união. Ore por ela para que ela possa, para que esse laço que vocês têm se fortaleça, para que Deus te mostre o caminho. Então tem uma série de coisas que a gente pode fazer para melhorar a nossa convivência. E isso vale para mim também. Às vezes a gente esquece. Às vezes é a família, é o trabalho, e a gente esquece, são as contas para pagar, e passou mais um dia, e a gente está cansado, e não deu para parar para dar um respiro, e a vida vai passando. Mas nós precisamos ter esse autocontrole, ter esse autodomínio, de nos voltarmos para nós mesmos e olhar as situações e falar, como que eu devo me colocar aqui? O que eu preciso mudar agora para ter uma comunicação melhor com essa pessoa, para ter uma clareza, uma sinceridade melhor nesse relacionamento. Então esse foi o primeiro tópico das escolhas difíceis e riscos que nós precisamos assumir para que nós possamos ter aí, cultivar a nossa vida em comunidade da melhor maneira. Vamos para o próximo. Tomar uma aguinha. A vida em comunidade exige humildade. A presunção, o convencimento e o orgulho obstinado destroem a comunhão mais rápido do que qualquer outra coisa.
Já sabemos, né? O orgulho ele é realmente um veneno comportamental, porque ele venda a nossa capacidade de estabelecer laços funcionais mesmo. Ele venda a nossa capacidade de enxergar o outro e venda a nossa capacidade de entregar para o outro o nosso melhor. E não querer entregar para o outro ou para o mundo o nosso melhor é um nível mais alto de egoísmo. O problema não é meu. Cada um com seus problemas. Eu tô preocupada comigo. O importante sou eu. Olha só, é ou não é egoísmo? E a gente às vezes não pensa nisso. Então a vida em comunidade exige humildade. A presunção, o convencimento e o orgulho obstinado destroem a comunhão mais rápido que qualquer outra coisa. Aí a gente vai reclamar. E aí com todo respeito, gente, com todo respeito. Aí a gente fica sozinho no final da vida e não sabe por quê. A pessoa tá lá nos últimos dias finais sozinha, não sabe por quê, porque ninguém aguenta conviver, com todo respeito, né? Tá fazendo sentido para vocês? O orgulho, ele ergue muros entre as pessoas, enquanto a humildade constrói pontes. A humildade é um ungento que acalma e suaviza os relacionamentos. Então, quando a gente unge, abençoa, né? Ungido por Deus é abençoado por Deus. Então, acalma e suaviza os relacionamentos. Tem coisa melhor do que estar numa discussão efusiva? Porque... Calma. Vamos ter calma. E assim, eu tenho meus dias temperamentais também, que dou, né? Tô lá estressada e tal. Mas tem coisa melhor do que a gente conseguir manter a calma e o autocontrole num momento adverso? Não tem, né? Acalmar e suavizar. Então tá todo mundo berrando, tá todo mundo exaltado. Você fala, gente, calma aí, vamos lá, respira. Vamos encontrar a solução, vamos focar no que é importante, vamos entender o que é necessário, o que é essencial. Então, o que tá vindo aqui para mim agora? Muitas vezes no nosso dia a dia, a gente se apega muito a pormenores, a detalhes que incomodam a gente. E a gente se esquece de cultivar o fortalecimento da linha central, do eixo central, que são os nossos valores e princípios essenciais. Ninguém é perfeito. Na convivência, as pessoas vão fazer coisas, ter atitudes, ter manias que às vezes incomodam a gente. Mas será que vale a pena a gente vem aqui envenenar e sujar, né? Entorpecer o nosso bom relacionamento por coisas pequenas? Será que não é melhor a gente relevar e desenvolver essa boa convivência, entendendo que nós também não somos perfeitos e muitas vezes os outros também toleram algum pequeno desvio de comportamento aí desses hábitos e manias nossos? Então na Bíblia diz, sejam todos humildes uns para com os outros. A vestimenta adequada à comunhão é a postura humilde. Eu amei essa frase. A vestimenta adequada à comunhão é a postura humilde. Quer dizer, é fino, né? Eu achei muito fina essa frase, muito elegante. E o orgulho impede a graça de Deus em nossa vida, da qual precisamos para crescer, olha lá, sermos transformados, curados e ajudar os outros. É o que eu falei, o orgulho ele venda a gente. Então a gente tem que ter essa autoobservação de pensar, será que eu agi correto? Ou teve um dia que eu falei alguma coisa assim, não, porque tem que ser desse jeito. Espera aí, será que tem que ser desse jeito? Será que tem que ser como eu quero? Será que tudo tem que ser como eu quero? Será que não é melhor eu deixar a minha liderança, assim, eu impor os meus desejos num momento essencial e falar, não, aqui é isso, daqui não passa. Então a gente tem que desenvolver essa sabedoria. Recebemos a graça de Deus quando admitimos humildemente que precisamos dela. Quer dizer, a gente tem que lembrar que a gente está aqui para evoluir. Não adianta a gente achar que a gente é bonzão em tudo e não tá aqui para evoluir. Então, olha só, maneiras práticas de desenvolver a humildade. Admitindo as suas fraquezas,
Então, olha só aquela análise SWOT aqui, gente. Forças, oportunidades, fraquezas e ameaças. Sendo paciente com as fraquezas dos outros. Eu penso que a gente tem que pensar, eu acho que uma ótima dica para convivência em casa, tudo. Eu convivo muito com a minha mãe e com a minha avó, a pessoa fala, ai, como que você não enlouquece? Porque você tem que focar no que é importante, o resto você desencana. Entendeu? Tem que pegar a linha central das ideias, da convivência, da comunicação e vamos em frente. Então é esse desprendimento de coisas mínimas, de detalhezinhos que a gente vai colocando na nossa comunicação, no nosso comportamento, que quando começa a crescer um monte de coisa, vai dando um estresse desnecessário. Então, assim, lembrar, o importante é o que importa, tá? Então, olha só, estando aberto a admoestações. Eu ia ver essa palavra, eu não vi. Alguém sabe o que é admoestações? Depois eu vejo e coloco lá pra gente. Admoestações. Amanhã eu trago. Eu vou até grifar aqui. Na live de amanhã eu trago a questão das admoestações. Pondo os outros em evidência. O que é isso aqui? Como a gente desenvolve a humildade colocando os outros em evidência. Ele até fala aqui, ó. Humildade não é pensar menos de si mesmo, mas pensar menos em si mesmo. Então, por exemplo, eu recebi uma visita e ela falou, e eu sempre compro um pãozinho de queijo delicioso aqui perto de casa. Aí eu recebi uma visita, ela falou assim, eu vou levar um pãozinho de queijo pra sair, é uma delicinha. Aí eu falei, claro, pode trazer, por favor, muito obrigada. E eu asso um bolo aqui na minha casa. Isso aconteceu de verdade, viu? Eu asso um bolo aqui na minha casa. E aí eu pensei, imagina se eu viro pra ela e falo assim, não, mas eu tenho pão de queijo aqui, meu pão de queijo é uma delícia, e não sei o quê, e não precisa. Cadê a reciprocidade? Eu vou deixar, se a pessoa quer me fazer um agrado, eu falei, pode trazer, mas não precisa se preocupar com isso. Entendeu? Eu não estava esperando, quando eu convidei a pessoa, eu não estava esperando que ela trouxesse nada. Eu só queria a presença dela. Mas ela quis trazer, ela quis fazer essa gentileza de trazer algo, então eu aceitei. Entendeu? E eu poderia ter falado que o meu é gostoso também, que não sei o que, prova o meu, não sei o que. Não, quer trazer o seu? Por favor, será muito bem-vindo. Muito obrigada pelo seu carinho. Então a gente tem que ter exatamente isso. Não é pensar menos de você, mas é que você possa dar espaço para o outro também poder mostrar e que você também se permita receber. Porque no orgulho a gente não recebe, só na humildade, percebe? Aí sabe o que acontecer? A gente fica cansado. Porque eu faço tudo, porque eu cuido de tudo, porque eu sou responsável de tudo, porque queima a lâmpada eu tenho que trocar, porque não sei o que eu tenho que fazer, porque o boleto eu tenho que pagar, porque o carro quebrou eu tenho que consertar, porque não sei o que. Ué, mas não é você que é bonzão, a boazona, que faz tudo? Então a gente tem que ter essa... É um jogo mesmo de cintura. É um jogo de cintura. Terceiro tópico. A vida em... Então nós vimos aqui a sinceridade. A vida em comunidade exige sinceridade, humildade. Terceiro tópico. A vida em comunidade exige cortesia. Somos corteses quando respeitamos as diferenças, temos consideração pelos sentimentos uns dos outros, somos pacientes com os que nos irritam. Quer dizer, se a gente for querer fazer justiça com as próprias mãos, quando alguém irrita a gente, quando alguém fecha a gente no trânsito, quando acontece alguma coisa diversa, a gente vai viver estressado, a gente vai ter burnout, a gente vai ter transtorno de ansiedade, e aí agora a gente entende porque o mundo tá como tá. Percebe? Respeitosamente precisamos dizer, o mundo está como está porque as pessoas não se dignam a cultivar olha só, para cultivarmos uma comunidade amorosa e verdadeira, será necessário fazer algumas escolhas difíceis e assumir alguns riscos. Então somos todos, essa é a prova que nós somos todos crianças em corpo de adulto, né? Somos todos crianças em corpo de adulto. Então, a vida em comunidade exige cortesia, respeitar as diferenças, ter consideração pelos sentimentos uns dos outros, somos pacientes com os que nos irritam. Na Bíblia diz, é preciso carregar o peso de termos consideração para com as dúvidas e temores de outras pessoas. Ou seja, você não precisa... Aqui, perceba uma coisa. Ele não fala que é preciso carregar o peso das dúvidas e dos temores. É preciso carregar o peso de termos consideração pelas dúvidas e temores de outras pessoas. Então, vamos supor, vem aqui um exemplo para mim. Eu sei nadar.
Aí a gente vai, sei lá, numa piscina ou numa praia e a pessoa não sabe nadar. Está comigo. Aí imagina seu filho falar assim, ai, credo, a pessoa não sabe nadar, onde já se viu alguém não saber nadar? Olha que indelicadeza. Olha que indelicadeza. Ao passo que eu tenho que entender que cada pessoa tem a sua história. A gente viu aqui no começo, vocês não tinham entrado ainda. Cada pessoa tem a sua construção. Eu vou reler rapidinho aqui. Ele fala uma coisa muito bacana. Ele fala que, infelizmente, muitos crescem em famílias com relacionamentos adversos. Por isso, carecem das habilidades relacionais necessárias para experimentar a verdadeira comunhão. Ou seja, cada pessoa tem o seu mapa de mundo, a sua construção de percepção de vida no sistema de crenças, valores e vivências que teve, o significado. E vem muito aqui aproveitar e falar um pouquinho da programação neurolinguística, como é que a gente vai construindo os nossos registros, quando a gente, desde o útero da mamãe, a partir do momento que começa a construir lá o sistema neurológico, começam os processos, até a hora que a gente nasce e aí pro resto da vida. E a gente vai fazer essa construção com a nossa percepção dos sistemas representacionais, que são a visão, a audição e a sinestesia. E cada pessoa é de um jeito. No processo da gestação, já é... Sabia que eu estava vendo outro dia sobre análise corporal, né? Acho que é mimelização da coluna. Eu vou procurar, eu vou trazer um dia pra gente. Que é a formação da nossa coluna. Ela influencia na formação de toda a nossa estrutura do corpo. Então, por que uns são mais altos, outros são mais baixos? Então, por que uns são mais largos, outros mais estreitos? Então, tudo isso tem a ver com a formação na época do nosso sistema nervoso na barriga da mamãe. Olha que interessante. E aí a gente tem os processos bioquímicos que vão acontecendo depois que a gente nasce, de acordo com os registros que a gente vai tendo, de visão, audição e toda a parte sinestésica, que é tato, paladar, etc. E com isso a gente vai criando os programas. Só que a nossa capacidade dos sistemas representacionais é muito ligada ao nosso DNA, é muito ligada à nossa genética. E é muito ligado à nossa formação no útero da mamãe quando a gente está na gestação. Então, olha como é interessante. Como nós somos uma construção contínua, que vem desde o encontro da sementinha do papai e da mamãe até o momento atual, onde a gente vem construindo todo um sistema de significado e registros que a gente dá e vem reforçando isso. Então, o que é o conceito de reprogramação mental? É quando a gente começa a ter uma postura ativa em relação a quem nós somos, quem nós desejamos ser e como nós fazemos esse processo aí de ir lapidando, de ir reeducando o nosso corpo, a nossa mente, os nossos sentimentos e pensamentos. Então, a gente vê um processo que vem aí de anos, não é uma coisa que a gente vai de um dia para o outro mudar, mas é sim possível. E é justamente por isso que nós estamos aqui. Essa é a caminhada do ser humano na Terra. É a gente limpar o que a gente vai para psicologia, lá para Carl Jung, as camadas do ego, que é como se a gente fosse... Nós temos a nossa essência divina, a nossa sementinha de Deus, que foi atribuída a esse corpo quando a gente estava na barriguinha da mamãe. E aí... Nesses registros todos e significados e que a gente vai construindo o nosso mapa de mundo, a nossa metáfora de vida, é como se a gente estivesse colocando roupinhas. Nós estamos colocando camadas no nosso emocional, que elas impedem que a gente acesse nossa sementinha de Deus. Então a gente vai tirando todas essas camadas de traumas, de bloqueios, né, de frustrações. Percebamos que quando a gente está aqui numa maratona fazendo diversas dinâmicas de meditação, a gente vai sempre limpando uma coisinha. Cada dia ressignifica uma coisa. Tem dia que a gente vai para um futuro, para uma visão de futuro, a gente vê uma coisa, outro dia a gente vê uma coisa. Eu já vi várias coisas nas minhas visões de futuro, coisas mais ligadas à carreira, coisas ligadas à família. Então, coisas ligadas à missão e ao propósito. Então, cada hora a gente vai acessando uma coisa, porque é um processo contínuo. Então, olha só, em toda igreja, em todo grupo, há uma pessoa ou mais que é difícil. E essas pessoas podem ter carências emocionais, elas podem ter uma insegurança profunda, maneirismos irritantes e habilidades sociais escassas. Então, olha só, por que eu expliquei tudo isso? Porque vale tanto pra gente
como com a maneira como a gente percebe o outro. Percebe que quando a gente quer que o outro mude, porque o fulano me irrita, principalmente cônjuge, convivência familiar, filhos, colegas de trabalho e chefes, que são as pessoas mais próximas da nossa convivência, figuras de autoridade, né? O que acontece? A gente acha, não, porque fulano não muda mesmo. Que minha mãe não muda, meu pai não muda, meu vizinho não muda, meu papagaio não muda. Não muda. E ele não vai mudar só porque você quer que mude. Só vai mudar se ele quiser que mude. Porque você percebe, pelo que eu expliquei, o quanto determinados padrões são enraizados nas pessoas. É claro que se for uma coisa muito disfuncional, né? A pessoa, vamos pro lado da agressão, né? A pessoa é muito agressiva, etc e tal. Então isso é uma coisa muito mais sensível que tem que ser dada uma atenção especial, eventualmente um acompanhamento profissional, terapêutico, né? Muita oração. Oração tem muito poder, tá? A gente tem que lembrar disso. A oração tem muito poder. A mentalização, a visualização, você sentir, você imaginar diálogos positivos com a pessoa. Olha só, a vida em comunidade exige cortesia. Às vezes a cortesia ela não é uma cortesia física, verbal, comportamental, mas ela é uma cortesia mental. Nós precisamos atentar aos diálogos internos que a gente tem em relação às pessoas, porque a gente fica aqui, porque não sei o quê. Outro dia eu tava assim, com uma situação que aconteceu, não era familiar, era uma pessoa próxima, um funcionário, e aí eu tava lá naquela luta mental, criticando a pessoa, não, mas eu não posso criticar a pessoa. E aí eu não sei o quê. Aí eu consegui superar isso. É claro que eu tenho as terapias, eu faço energizações, eu faço orações, faço radiestesia, tudo. Tem alguns recursos que dá para ajudar a potencializar mais rápido os processos. Mas no fim das contas, Deus é bom demais, mas rezei tanto que deu certo. Deu certo, a situação se resolveu. Então é isso. É uma aventura. A vida é uma aventura mesmo, mas a gente tem que se colocar de uma maneira audaciosa, sabe? Nós precisamos ter essa provocação de falar, quer saber, eu vou encarar esse negócio aí, vamos ver o que vai dar. Então a gente tem que ter essa humildade, essa coragem de encarar esses desafios. Então, olha só, Deus coloca essas pessoas em nossa vida, tanto para benefício delas, quanto nosso. Elas são uma oportunidade para crescermos e um teste para a comunhão, que é o que no Espiritismo fala, né? O instrumento de evolução. Essa pessoa que é o meu instrumento de evolução, porque permite que a gente refine aí essas virtudes. A Bíblia diz: sejam dedicados uns aos outros, como uma família afetuosa. Aprimorem-se em demonstrar respeito uns para com os outros. É uma coisa bem elevada, mas é muito importante, muito essencial. A comunidade não depende de sermos todos compatíveis. O fundamento para termos comunhão é nosso relacionamento com Deus. Somos uma família. Olha que delícia. A verdadeira comunidade é construída quando as pessoas sabem que é seguro compartilhar medos e dúvidas sem serem julgadas. Então a gente sempre lembrar de ter, eu acredito que a sabedoria ela vem nisso. A sabedoria vem quando você tem o conhecimento, quando você tem a capacidade, quando você num nível assim bem orgulhoso, tem lá um conhecimento, uma percepção superior do que a média, do que as pessoas da sua convivência, mas você aplica isso na sua convivência de uma maneira humilde, com cortesia. Tá? Olha só, vamos repassar aqui os outros. Com sinceridade, certo? Com afabilidade, com humildade e com cortesia. Próximo tópico. A vida em comunidade exige sigilo. Vou tomar uma aguinha aqui, que hoje eu tô acelerada. Tem bastante coisa. E aí a gente vai... Já vou começar. Vamos lá, continuando. A vida em comunidade exige sigilo. Somente em um ambiente seguro, onde existe o acolhimento amável e sigiloso, as pessoas irão se abrir e compartilhar as suas maiores mágoas, necessidades e erros. A fofoca sempre causa mágoa e discórdia, e isso destrói amizades. E tem uma outra questão que é o seguinte. Primeiro que a gente tem que...
é muito feio, muito infantil uma pessoa contar um segredo pra gente e a gente sair por aí contando pros outros. Nossa, sabia que a fulana me contou que o marido dela tá traindo ela? Nossa, você viu que... Quer dizer, poxa, a pessoa tá arrasada, ela vai desabafar com você, crente que ela tem um ombro amigo, e você vai lá dar uma facada nas costas da pessoa, contando pros outros. Daqui a pouco tá a comunidade inteira sabendo. A gente precisa disso. Então, aquela frase, né? Quando Pedro fala de Paulo, isso fala muito mais de Pedro do que de Paulo. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. A minha avó tem um ditado que fala assim... A minha avó é cheia dos ditados. Ela tem um ditado que fala assim... Se você quer ouvir falar de si, ouça falar dos outros. Então, para a gente conhecer o caráter das pessoas, a gente nem precisa de muito. É só você ficar perto e conviver e perceber o que ela comenta das outras pessoas. Eu já me afastei de grupos de amigos por causa disso. Porque as pessoas acham normal, acontece uma situação, aí se juntam, falam mal de um, aí vai almoçar, fala mal de outro, aí, pelo amor de Deus, vai ser o assunto do almoço dos outros. É aquela história, né? Pessoas medíocres falam de outras pessoas, pessoas inteligentes falam de coisas, pessoas evoluídas falam de ideias. Então a gente tem que lembrar bem sobre isso, né? Então a fofoca é sempre uma coisa muito indelicada. E lembrar, gente, segredo quando compartilhado não é mais segredo. Segredo quando compartilhado não é mais segredo. Então, se você contar a uma pessoa e você quiser sigilo, peça. Começa por aí, peça. A pessoa não cobre do outro. É aquela coisa, sempre que alguém te contar uma coisa, principalmente uma coisa íntima, delicada, guarde sigilo. Mas não exija que o outro tenha essa percepção naturalmente, porque ele não tem obrigação. Então, se você contar uma coisa, eu faço isso, às vezes, olha, eu tô te contando isso, às vezes coisa da minha vida, que eu não quero que outras pessoas saibam, pessoas que têm amigos em comum e tal. E aí eu falo, olha, eu tô te contando isso, mas eu quero te pedir, por favor, para você não compartilhar essa informação com as pessoas da nossa círculo comum de amizade. E aí, eu avisei. Recado, tá mais claro que isso impossível, concorda? Se a pessoa for lá falar, ela que tá sendo fofoqueira, entendeu? Mas, então a gente tem que tomar esse cuidado. E lembrar que segredo, quando você conta, não é mais segredo. Não adianta a gente... Corre o risco da pessoa contar? Corre. Mas aí vai da cabeça dela, entendeu? Porque eu já não guardei o segredo, mas eu queria compartilhar alguma coisa bacana que tem a ver com com as coisas que a gente troca ideias e tudo. E aí, também não dá pra gente não conversar, né? Não trocar uma ideia, não trocar o que a gente tá fazendo, os nossos objetivos e tudo. Tem coisas que a gente guarda pra gente, mas tem coisas que é legal compartilhar. Então, a fofoca sempre causa mágoa e discórdia. A gente tem que ter essa delicadeza de segurar a nossa língua. Ainda mais nós brasileiros, né, gente? Que vamos combinar. Somos comunicativos, somos seres sociais, somos falantes mesmo. E quando vê, já falou mais do que via. Próximo tópico. A vida em comunidade exige constância. Relacionamentos são construídos com o tempo. O hábito de nos reunirmos regularmente desenvolve e fortalece a verdadeira comunhão. Uma comunidade não é formada de acordo com a nossa conveniência, mas na convicção de que é necessária para a nossa saúde espiritual. Então, se você vê a pessoa um dia é uma coisa, se você vê a pessoa todo dia é outra coisa, não é verdade? Para cultivar a comunhão verdadeira é necessário reunir-se mesmo quando não tenha vontade. Viver em comunhão requer investimento de tempo. Quer dizer, o recado está bem claro aqui, né, gente? Somos adultos, temos comprometimento, estamos num processo de desenvolvimento e evolução. Então a gente tem que ter essa... Claro que a vida é muita coisa, são muitas cobranças, tem um dia ou outro que a gente pode ter um compromisso. Hoje é aniversário da minha mãe, eu não vou poder ir ao culto. Um exemplo. Tá? A gente falando aí no contexto de igreja, mas até com comprometimento com a nossa própria família, com os nossos filhos, com os nossos cônjuges, com algumas questões aí do nosso dia a dia. Então nós temos, lembrando que aqui a gente está
fala um pouco de igreja, fala um pouco de comunidade como um grupo social e fala também de comunidade como a nossa própria família. Então a gente tem que ter essa visão de que quem não quer fazer as coisas porque não tem vontade é criança. Criança que age assim. Ai, mãe, eu não quero ir. Bom, tá bom, mas vai. Nós temos que ir, entendeu? Então, nós temos que ter essa percepção aí que não dá pra gente fazer só o que a gente quer, né? Isso é uma coisa de controlar o ego também. Autodomínio. É o cérebro límbico. Se eu não consigo dominar impulsos, se eu não consigo dominar pensamentos e sentimentos adversos, lá na frente, o que a gente vai ter? A geração depressão. Geração depressão. Ainda que tem outros fatores, tem fatores bioquímicos da depressão, que vem, ao meu ver, na minha percepção, por todo esse meu trabalho com as terapias e estudo de neurolinguística, tem muito de construção dos processos bioquímicos aí que vem da linha da vida. Lembra que eu falei ainda hoje? Anteriormente, tem muito desses processos. Então, eles vão criando esses programas, esses registros, que na hora que você começa a submeter a pessoa numa situação ou de estresse, ou vem muito aqui também a questão de carência de vitamina, viu, gente? Muito a ver com a carência de vitamina. Aí a pessoa entra num colapso bioquímico. É isso aí. É uma coisa louca. O cérebro traz muitos segredos. Vamos em frente. Depois que eu terminar essa maratona, eu vou começar a fazer uma vez por semana live pra gente estudar o espiritismo e uma vez por semana lives pra gente estudar performance e mentalidade. Vai ser bem legal. Vamos lá. Então, a convivência em comunidade requer investimento de tempo, certo? E aí ele fez agora um resuminho das 9 características, olha que bacana, da comunhão bíblica. Eu vou até dobrar meu papel para poder ler com mais atenção para vocês. Fazer uma fichinha aqui, ó. As 9 características da comunhão bíblica. São as 4 que nós vimos ontem e as 5 que nós vimos hoje. 1. Compartilharemos os nossos verdadeiros sentimentos através da autenticidade. 2. Incentivaremos uns aos outros através da reciprocidade. 3. Apoiaremos uns aos outros através da misericórdia. 4. Perdoaremos uns aos outros. 3. Apoiaremos uns aos outros através da compaixão. 4. Perdoaremos uns aos outros através da misericórdia. 5. Falaremos a verdade com amor, através da sinceridade. Então, olha que interessante, qual é a diferença entre autenticidade e sinceridade? A autenticidade é os seus sentimentos serem verdadeiros, então é você ser verdadeiro. Sinceridade é você falar a verdade com amor, é você expressar esse ser verdadeiro, percebe? A compaixão, apoiar uns aos outros. Incentivar uns aos outros é a reciprocidade. Perdoar uns aos outros é a misericórdia. Quando a pessoa tá lá numa situação difícil, Deus, tenha misericórdia de mim, né? 6. Admitiremos as nossas fraquezas com humildade. 7. Respeitaremos as nossas diferenças com cortesia. Diplomacia, né? Veio muita questão de diplomacia aqui. 8. Não divulgaremos segredos alheios, para que nós possamos ser pessoas confiáveis. 9. Faremos do grupo uma prioridade. Constância. Gente, não tem jeito. O que é importante pra gente e o Deus que a gente serve, eles estão a todo momento presentes na nossa vida. Eles podem não ser o que a gente gostaria, mas eles são exatamente onde a gente coloca o foco da nossa atenção e da nossa presença. Por mais doloroso que seja, nós precisamos enxergar essa verdade, nós precisamos ter clareza disso para que nós possamos construir um caminho de mudanças, caso esse contexto que a gente seja atual não seja um contexto que a gente gosta, que a gente deseja, o contexto que a gente considera o melhor pra gente. Então, e essa mudança às vezes demora dias, semanas, meses, anos, tá?
E a vida é para isso, tá aqui para isso. A gente não tem que se preocupar com o tempo que as coisas demoram. Nós temos que nos preocupar com a direção que a gente está seguindo e o que a gente está construindo durante essa caminhada. Não só para o mundo, também para o nosso universo interior, para a nossa relação com a comunidade e a nossa relação com a obra de Deus, né? Para finalizar aqui, ter comunhão significa desistir de nosso individualismo e independência para nos tornarmos interdependentes. O que é isso? Eu sou uma pessoa autônoma, eu mesma tenho uma autogestão, né? Eu sou uma pessoa que tem um autodomínio, então eu tenho essa característica dessa autoobservação, né? Dos SWOT, meus pontos fracos, meus pontos fortes, minhas oportunidades, pontos fracos e ameaças, e eu faço eu desenvolvo a minha inteligência emocional através da autorresponsabilidade. E aí o que eu faço? A interdependência. Eu coloco todo esse meu conjunto de habilidades no grupo, de uma maneira funcional. Então olha só, ter comunhão significa desistir do nosso individualismo e independência para nos tornarmos interdependentes. Eu não vou jogar para os outros a responsabilidade que eu tenho de me desenvolver, que eu tenho de encontrar uma satisfação, que eu tenho de me comunicar e me expressar de uma maneira clara. Mas, ao mesmo tempo, eu vou entender que eu faço parte de um grupo. Que eu tenho que ter a humildade de aprender com o outro. Que eu tenho que ter a humildade de compartilhar os meus conhecimentos com o outro. Que eu tenho que ter a humildade, a gente viu ontem os 4, até repassei hoje aqui, olha, deixa eu pegar aqui. Os 4 níveis que a gente exerce a comunhão é muito importante, porque são todos esses conceitos em prática, né? Então, assim, é o estudo, são as obras de caridade, então as ações saindo do nível de igreja, indo para o nível da nossa casa, o que é? É a gente, a colaboratividade na nossa casa, entendeu? E um nível mais intenso, a gente ter esse compadecimento, a gente abraçar aí, se tornar, ter uma compaixão com o fardo das outras pessoas, então compartilhar de certa forma, receber de certa forma e ajudar a apoiar o sofrimento do outro. Então a gente tem que lembrar que é a comunhão em ação, né? Em movimento. Os benefícios de compartilhar a vida uns com os outros, no entanto, são plenamente compensadores e nos preparam para o céu, para a vida eterna. Olha que legal! Gostaram, gente? Gostaram da live de hoje? Quem estiver assistindo gravado, lembra de deixar o comentário lá para mim, eu quero saber, tá? Para que eu possa saber se vocês estão gostando, se vocês estão achando interessante quando eu trago aí esse mix de informações. Vamos para a nossa meditação agora? Já estamos bem em cima do horário aqui. Então vamos respirando fundo, enche o peito de ar. Enche o peito de ar e solta. Mais uma vez, você respira fundo. Vai enchendo o peito de ar, deixa o ar subir até o topo da sua cabeça, vai envolvendo toda a sua mente, vai acomodando todas as informações. A sua mente consciente, ela se une à sua mente inconsciente e elas vão trazendo todas as informações necessárias, vão juntando todo esse aprendizado de hoje com os nossos conhecimentos já pré-existentes e vão trazendo a todo momento novas insights, novas percepções, construtivas, positivas e possibilitadoras. Então você respira fundo, vai sentindo com leveza esse processo e você vai relaxando todo o seu corpo. Você relaxa todo o seu corpo agora, seus olhos vão ficando bem tranquilos, bem relaxados, bem pesados. Você se acomoda onde você está, vai soltando todo o seu corpo. Respirando fundo, você relaxa 10 vezes mais agora, você relaxa 10 vezes mais agora, você relaxa, se concentra 10 vezes mais agora, bem tranquilo, bem relaxado, vai sentindo o ar a todo momento, você respirando tranquilamente, e o ar vai subindo até o topo da sua cabeça, passando pelo seu rosto, vai relaxando todos os músculos da face. Vai sentindo como se uma máscara saísse do seu rosto agora de todas as tensões, todas as contrações nervosas que você faz.
E você vai retirando essa máscara e vai mandando embora. Vai relaxando o seu pescoço, o seu ombro, seus braços, seu tronco, suas pernas, seus pés. E você vai relaxando tranquilamente, bem tranquila, bem relaxada. Você relaxa, vai sentindo uma luz branca saindo da sola dos seus pés, que vai atravessando todas as camadas do solo, vai atravessando até o centro da Terra. No centro da Terra, essas raízes de luz vão se conectando com o núcleo da Terra, com toda a energia da Mãe Terra, que vai subindo pelas suas pernas, vai subindo pelo seu quadril, vai subindo pelo seu tronco. Todo e qualquer barulho externo, movimento externo vai servir exclusivamente para você se concentrar ainda mais nessa meditação. E você vai relaxando 10 vezes mais agora, totalmente concentrado no som da minha voz. Essa luz vai subindo pelo topo da sua cabeça, vai formando uma cúpula de luz à sua volta, e você vai expandindo, ficando com 10 metros de altura, 20 metros de altura. E essa luz do seu peito, a centelha do Criador no seu coração, vai expandindo, vai ficando maior do que o seu bairro, maior do que a sua casa, maior do que o seu país. Você vai ficando maior do que o seu planeta. E você vai expandindo para todo o universo. Vai subindo, passando por luzes multicoloridas. Vai subindo até a fonte criadora de tudo que existe. E você vai se conectar com o amor de Deus. Esse amor de Deus vai descendo pelo topo da sua cabeça para cada uma das glândulas do seu corpo. Vai descendo pela sua pineal, que fica no topo da sua cabeça, espargindo por todo o seu cérebro, te trazendo esses novos conceitos, uma revisão, uma reforma de todas essas virtudes, da sua autenticidade, reciprocidade, compaixão, misericórdia, sinceridade, humildade, cortesia, confiança e constância. E todos esses sentimentos, eles vão envolvendo todas as células do seu corpo. A luz branca do Criador vai descendo pelo seu tronco, suas pernas e pés. E você vai sentindo todo o seu corpo envolvido em pura luz e puro amor de Deus. Você vai sentindo todo o seu corpo agora envolvido em pura luz, em puro amor de Deus. Você respira fundo. E todo o seu corpo agora envolvido em pura luz e puro amor de Deus. E você vai concentrando toda a sua energia no seu peito agora. Concentra toda a sua energia no seu peito. E você vai abrindo o seu vórtice de luz do seu peito. E você vai agora acessando o jardim da sua alma. Vai entrando por esse portal, sentindo a amada presença, a amorosa presença do seu anjo de guarda. Você vai caminhando pelo jardim da sua alma e você vai espargindo todos esses novos princípios e valores e virtudes. Vá caminhando no seu jardim da alma, veja as flores, os frutos, a natureza e veja também as pessoas da sua convivência no seu dia a dia. Veja os ambientes em que você circula, o seu comportamento, quais são as suas crenças e valores. Vá observando quem são as pessoas com quem você precisa ter mais reciprocidade. Vá observando quem são as pessoas com quem você precisa ter mais compaixão. Vá observando quem são as pessoas com quem você precisa ter mais misericórdia. Vá observando quem são as pessoas com quem você precisa ter mais sinceridade. Vá observando quem são as pessoas com quem você precisa ter mais humildade. Vá observando quem são as pessoas com quem você precisa ter mais cortesia. Vá observando quem são as pessoas com quem você precisa ter mais confiança. E vá observando quem são as pessoas que você precisa estar mais presente no seu dia a dia, com quem você precisa ter mais constância. E você agora vai seguir caminhando reflexiva e vai espargindo a luz do seu coração para todas essas pessoas e todas essas situações que vieram à sua mente.
E você mentalmente agora vai enxergar um espelho aí no seu jardim da alma. Vá percebendo um espelho. Perceba qual é o formato do espelho, qual é a cor do espelho. Se ele é grande, se ele é menor. O ideal é que seja um espelho de corpo inteiro. E você vai se enxergar agora, o seu eu do futuro, já com todas essas habilidades, todas essas qualidades, todas essas virtudes, muito mais consolidadas. Mas principalmente observe 2 ou 3 dessas características que você percebeu que você precisa melhorar. E esse seu eu do futuro, ele já tem essas características. Então vá percebendo como é que é o seu eu do futuro com todas essas características já consolidadas. Você é mais forte, com uma autoestima fortalecida, porque você compreende mais. E quando você compreende mais, você confia mais. E quando você confia mais, você valoriza mais. E quando você valoriza mais, você se olha no espelho e você se enxerga mais forte, mais firme, mais viva. Perceba a vida em abundância. Quando você possui todas essas características mais consolidadas em você. Vá observando essa imagem sua no espelho. Vá observando a roupa. Vá observando o cabelo. Vá observando a postura. Olhe, sinta no coração. Perceba na mente. Como são os pensamentos dessa nova pessoa? E agora você vai se permitir que essa pessoa, que é você, com todas essas virtudes, vai saindo desse espelho e ela vai te abraçar agora e se integrar a você. Então você permite que essa pessoa, que é você no espelho, com todas essas virtudes, se integre em você agora. Cabeça com cabeça, vá observando os olhos, o ouvido, a mente, a sabedoria da mente, os seus circuitos cerebrais, todos os processos fisiológicos, bioquímicos vão sendo alterados no seu corpo agora, a partir do momento que você já traz essas novas virtudes consolidadas em você. A sua garganta, os seus ombros, os seus braços, o seu tronco, o seu coração. Vá observando seu abdômen. Todos os seus músculos vão se integrando. Intestino com intestino, fígado com fígado, baço com baço, estômago com estômago, pulmão com pulmão, coração com coração. Vá observando o esqueleto agora. Esqueleto com esqueleto, quadril com quadril, músculos da coxa com músculos da coxa. Vá observando os seus joelhos agora. Vá observando os seus pés agora. Todo o seu ser já está integrado com esse novo conjunto de crenças e valores. E você, a partir de hoje, todos os dias, a todo momento, você vai começar a ter novos pensamentos, sentimentos e comportamentos que vão vindo de todas essas novas virtudes consolidadas dentro de você. A partir de hoje, todos os dias, a todo momento, você vai começar a ter pensamentos, novos sentimentos e novos comportamentos que vão vindo a partir do momento que você já tem agora todas essas novas virtudes consolidadas dentro de você. A partir de hoje, todos os dias, a todo momento, você vai ter novos pensamentos, novos sentimentos e novos comportamentos que vão vindo a partir do momento que agora você já tem todas essas novas virtudes consolidadas em você. Então você respira fundo, relaxa e você começa a caminhar para o seu futuro. Você vai subir agora uma escada bem grande, bem grande. É uma escada de um salto muito grande que você vai dar hoje na sua vida. Você sobe essa escada, degraus grandes, se segura, você tem força. E quanto mais você sobe na escada da sua vitória, maior você fica. Quanto mais você sobe na escada da sua vitória, maior você fica. Quanto mais você sobe na escada da sua vitória, maior você fica. E agora você já chega grande no seu futuro. E você olha a sua vida de cima. E você começa a caminhar agora.
Vá caminhando nessa sua nova vida, vá percebendo, vá sentindo, vá se conectando com essa cena. Vá percebendo a sua constituição física, como está o seu corpo nesse futuro, como está a sua roupa. Observe as suas unhas, observe até aqueles ossinhos do pulso, observe a temperatura. Se coloque agora numa cena do futuro. Observe o seu cabelo, observe o seu cheiro, observe as cores e movimentos à sua volta. Vá fazendo agora uma ponte ao futuro. Vá observando o ambiente, vá observando como você se coloca nesse ambiente, qual é o seu comportamento nesse ambiente. Vá observando quais são as suas crenças e valores nesse ambiente. Vá observando o que você está fazendo nesse ambiente. Como é que você se comunica para as pessoas nesse ambiente? Como que você expressa todas essas virtudes? Como você se coloca? Quais são suas ações? Quem são as pessoas que são presentes na sua vida? Vá observando. Vá observando quem é essa nova pessoa que você é agora. Então você respira fundo. E você vem trazendo esse futuro todo, ou você pode pegar esse futuro todo com a sua mão e trazer para o seu coração. Esse futuro já existe, ele já é seu. E a partir de hoje, todos os dias, a todo momento, vão se movimentar pessoas e situações que vão criar meios e condições de materializar esse futuro da maneira mais rápida, fácil, melhor e mais elevada no seu momento presente. A partir de hoje, vão se movimentar pessoas e situações e vão se criar meios e condições para que materialize da maneira mais rápida, fácil, melhor e mais elevada essa visão de futuro que você está tendo agora no seu momento presente. A partir de hoje, todos os dias, a todo momento, vão se movimentar pessoas e situações e vão criar meios e condições para que se materialize essa visão de futuro que você está tendo da maneira mais rápida, fácil, melhor e mais elevada no seu momento presente. E já é. Então você vem retornando no seu corpo, eu vou contar até 3, e no 3 você pode abrir os olhos. 1, vai mexendo o seu corpo todo, sentindo um sentimento gostoso de vida, de poder, de bem-estar. E 2, vá trazendo todos esses novos conceitos, novas virtudes que você começa a aplicar a partir de agora. E 3, você abre os olhos, feliz, com muita vida, com muita vontade de viver. Me contem como vocês estão. Eu bebendo água, estou com sede, hein, gente? Vamos colocar para jogo esses novos aprendizados na vida. Todos os dias, a todo momento, nós fazemos novas escolhas que nos permitem aplicar esses novos conhecimentos, que nos permitem exercer esses novos aprendizados de uma maneira leve, tranquila e feliz. Inclusive, vem muito aqui que a gente vai começar a exercer esses novos aprendizados e a gente vai ficar surpreso com a gente mesmo, de tão gostoso que vai ser, sabe? Dia 19. Hoje nós falamos sobre cultivando comunidade. Pensando sobre o meu propósito de vida. Eu vou ler aqui o finalzinho. O quadrinho final aqui, gente, que tem as frases. Tema para reflexão. Comunidade exige comprometimento. Versículo para memorizar. Nós compreendemos o que é o amor quando descobrimos que Cristo deu a sua vida por nós. Isso significa que temos de dar a nossa vida pelos outros fiéis. 1 João capítulo 3, versículo 16. Pergunta para meditar. Como eu poderia hoje ajudar o meu grupo e a minha igreja a desenvolver as características de uma comunidade verdadeira? Olha só. Como que eu posso contribuir para o meio se elevar a partir do momento que eu me elevo, né? É quando a gente faz, que a gente esparge a luz, é exatamente o que a gente faz na meditação. A gente vai espargindo aquela luz, né? A gente vai espargindo. Gente, gostaram de hoje?
Quem estiver assistindo gravado, lembra de deixar o seu comentário. E amanhã nós temos mais. Nós estamos aí na reta final. Hoje, dia 19, com 21 dias a gente termina essa etapa do você foi formado para fazer parte de uma família de Deus. Estou com expectativas muito positivas em relação à semana que vem, que a gente vai falar sobre você foi criado para se tornar semelhante a Cristo. Inclusive, eu vou aproveitar agora o final de semana, ver se eu consigo acelerar um pouquinho o processo aqui e trazer um conteúdo adicional para a gente trabalhar bastante a consolidação dessa transformação interior, tá? Então, quem puder vir ao vivo, venha. Vou manter os horários final de semana 7 e 7 da manhã. Então, amanhã, sábado, é 7 e 7. Durante a semana, 5 e 57. A gente vai manter esses horários. E eu vou ficar aguardando vocês pra gente crescer e evoluir juntas. Gente, muito, muito, muito obrigada por hoje. Foi maravilhoso. Espero que tenha sido para vocês também. Amo vocês. Desejo um maravilhoso dia, uma maravilhosa vida. E vamos juntos e vamos em frente, ok? Um beijo grande e tchau. Até amanhã. Tchau, tchau.